Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje, reprints. E os que eu mais gostaria de receber de presente da Dona Wizards no ano de 2023. Porque sabe, todos nós temos aquela carta que vive nas nossas mentes ou nas listas da Liga Magic. Aquela cartinha que sempre sonhamos em ter e frequentemente verificamos procurando por uma queda de preço. E esse vídeo mais descontraído em clima de Natal é justamente sobre isso. Sobre figurinhas que eu gostaria muito mesmo que baixassem de preço no ano de 2023. E sem mais delongas, eu me chamo Emanuel e vamos dar uma olhada numas cartinhas que eu gostaria que se tornassem mais baratas futuramente. Tome of Legends. E o nome dessa carta só existe em inglês. Tome of Legends é um artefato de 2 manas que entra no campo de batalha com um marcador de página nele. Quando o seu comandante então entra no campo de batalha ou ataca, você pode colocar um marcador de página no Tome of Legends. Você paga 1, vira ele e remove o marcador de página para comprar uma carta. Cara, eu não sei nem por onde eu começo. Essa carta aqui é muito boa. E ela era bem acessível por muito tempo. Ela saiu nos decks de Brawl, lá de Eldraine, né? E eu lembro de pegar uma minha cópia por uns R$3, pois ela é um draw para, por exemplo, decks Voltron, ou para decks Mono White, decks de parceiros. Inclusive, para decks de parceiros, elas são bem boas. Eu tinha um deck de Brucital e de Tana, né? Que eram 2 parceiros que particularmente são porradeiros, aí a carta rende mais ainda para dar draw, mas a carta foi subindo de preço, porque, né, carta boa, infelizmente, é isso que acontece. E, sinceramente, eu acho que isso beneficiaria uma galera, principalmente, igual eu falei, do Draw Mono White. É uma carta que produz uma vantagem perene, né, turno após turno, o que é algo muito desejado, principalmente por custos de mana mais baixos, o que o branco, por exemplo, até consegue fazer isso, mas aí é muito pagação de mana, muita coisa. O Tome of Legends realmente provém essa coisa de forma que quase nenhuma outra carta faz, e eu gostaria bastante de ver ela diminuindo de preço. Assombração Sagrada. Temos aqui um encantamento de 4 manas, que diz que enquanto você controlar 7 ou mais encantamentos, as criaturas que você controla terão voar e vigilância. E toda vez que você conjurar uma mágica de encantamento, cria uma ficha de criatura espírito clériga branca com o poder e resistência dessa criatura são ambos iguais ao número de espíritos que você controla. Essa é uma carta que pegou muita gente desprevenida. E ficou muito cara, do nada. Essa carta já foi quase R$100. Hoje em dia, ela estabilizou mais ou menos na metade desse valor, mas não muda o fato de que ela é a melhor produtora de fichas para decks de encantamentos, pois não só ela faz essas fichas que crescem conforme você tem mais e mais permanentes do tipo de encantamento no campo de batalha, né? Pois você vai gerar mais espíritos, o que de fato é o que as fichas contam, como ela também funciona de imediato, você não precisa ter ela no campo, pois conforme você, que nem eu disse, controlar 7 ou mais encantamentos, suas criaturas terão voar e vigilância, que por si só são 2 palavras-chave absolutamente absurdas para o combate. O voar é toda a evasão que você quer, e o vigilância é simplesmente uma das habilidades mais subestimadas do Commander inteiro pro turno de combate, cara. Você bate e você bloqueia, e isso é extremamente importante quando você tem que bloquear 3 jogadores diferentes. Celebrante do Combate. Por 3 manas, a gente tem um Mano Guerreiro, 4/1, que se o Celebrante do Combate não tiver sido exaurido esse turno, você pode exauri-lo conforme ele ataca. Quando você fizer isso, desvire todas as outras criaturas que você controla, e após essa fase, há uma fase adicional de combate. Essa é uma cartinha que eu fico meio indignado, pois ela não foi barata assim em momento algum. Eu olho o histórico, eu pego de memória, né, porque eu jogava na época de Amonkhet, e essa é a conclusão que eu chego. Pois ela sempre teve potencial de jogar em decks standard, nesse tipo de coisa, onde o agro é extremamente apreciado. E é uma carta que simplesmente nunca foi reimpressa. Saiu em Amonkhet e ficou em Amonkhet. Sendo que ela tem potencial, igual eu disse, de jogar em qualquer deck agro. Ela é muito forte em humanos, né? Por ser humano. E ela é muito forte, por exemplo, em decks competitivos estilo Inota. E não tem como, assim, isso não fazer o preço da carta subir, né? Ela tem uma utilização muito ampla e eu realmente acho que seria um level up para os decks de agro que estão aí rodando no formato, se essa carta ficasse barata. Bane Brax, Zoólogo. Por 4 manas, a gente tem um elfo druida com Convocar, que diz que no início de cada fase final, se você criou uma ficha nesse turno, compre um card.
Em primeiro lugar, que nem eu disse, né, mais draw mono white, o que é sempre muito bom, sempre muito bem-vindo. Porém, o Benny Brax, apesar de não ser proibitivamente caro, ressalta um problema que eu acho que existe, que é muito sério com essas formas novas que a Wizards tem impresso para o branco comprar cartas. Que é que elas soltam a carta aqui, seja naquelas slots extras do booster de coleção, ou seja nos decks de Commander, igual teve outro em Capena, e essas cartas simplesmente ficam por aí. Nunca reimprime, nunca lança em outro lugar, nunca sai em alta quantidade, e o preço só sobe, 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 parece um foguete, dispara, absolutamente fica inalcançável. E apesar de eu estar falando do Benny Brax aqui, fica meio que a minha consideração para isso. Eu queria que a Wizards reimprimisse todos os draws brancos que ela tá soltando, desde assim lá 2020, 2019. E sobre a carta em si, não tem erro, né? Criar ficha pro branco é absolutamente trivial. Se você tem dinheiro, você pode usar cartas como Dízimo Sufocante, ou se você simplesmente não tem essa grana toda, não é muito difícil ficar fazendo blink de soldadinho que gera ficha, ou fazer coisa com flash. O branco é cheio dessas coisas. E o Benny, eu acho que ainda tem a vantagem de que ele faz um ótimo comandante. O seu convocar vai permitir que você conjure o Benny turno após turno, mesmo que ele seja removido, e ao fim de cada turno, né, você vai ter essa compra de cartas, o que é uma vantagem simplesmente absurda para um deck mono white. Cartas de The Walking Dead. E aqui eu não tô falando especificamente de nenhuma, apesar de que eu gosto muito do Glenn, gosto muito do Rick, são designs de carta que eu acho muito interessantes. Mas eu falo, que nem eu disse, por todas as cartas, porque foram cartas muito controversas, querendo ou não, né? Quando saiu, todo mundo ficou em polvorosa, nossa, a Wizards está soltando carta que não sai em booster. Não tô culpando ninguém também de ter ficado indignado, até porque eu mesmo fiquei. Porém, desde então, outras cartas que foram de Secret Lair foram reimpressas, cartas únicas que saíram com uma versão com propriedade intelectual de outra empresa e então saiu uma versão de Magic. E, inclusive isso tá acontecendo para as cartas de Street Fighter. Porém, com o fato de que a Wizards tinha prometido assim, não, essas cartas são exclusivas. E depois meio que ela voltou atrás, eu vi conversas assim, prints da Wizards falando, não, vamos ver, né, se reimprime ou não essas cartas. São figurinhas que terminaram num limbo. E que nem eu disse, tem muita coisa aqui que tem design interessante pra caramba. E eu vejo só vantagem de ter uma versão Magic dessas cartas aqui também. Primeiro porque as artes foram baseadas nos atores de The Walking Dead, né? Então você tem esses rostos humanos que acabam quebrando a imersão para várias pessoas e simplesmente porque tornar as cartas acessíveis por si só já é muito bom em qualquer momento. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixem um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E me diz aí, quais cartas que vocês gostariam de ver serem impressas em 2023? Eu vou adorar saber. Toski, Portador dos Segredos e Presa Gélida de Oran. E tá aqui duas cartas que eu nem sei se o verde precisava, né? O Tosk é um esquilo lendário por 4 manas, que não pode ser anulado, que tem indestrutível, ataca cada turno, tá aí um drawbackzinho, né? Mas que toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, você compra um card. E a Presa Gélida de Oran também tem essa parte de, né, toda criatura causa dano, você compra card. Porém, ela também diz que das criaturas atacantes que você controla tem toque mortífero. Que nem eu disse, são duas cartas simplesmente absurdas. Eu não sei se o verde precisava, né? Mas agora que já foi impresso, a gente tem mesmo que cuidar, pro preço não ficar proibitivo. São ótimos efeitos mesmo, principalmente para decks que fazem várias fichas de criaturas, mas, sinceramente, você pode usar só com as criaturas que você conjura mesmo da mão, né? Uma quantidade mais razoável, você não precisa, sei lá, de 30 Saprofita para tirar vantagem disso. E cada uma por si só possui vantagens, né? O Tosk, ele tem essa dificuldade de ser lidado, muitas vezes o Tosk vai grindando aquele oponente que tá de controle sozinho, e a Presa Gélida dá evasão pro seu time, ao custo de você ter que pagar um mana a mais. E esse efeito simplesmente ajudam muito, muito mesmo os decks verdes que são go wide, que é uma coisa que eu sinto dificuldade de vez em quando. Quando você quer, por exemplo, ter um efeito grandinho de compra de cartas para esse tipo de deck. Você pode usar Coletivo Inconsciente, pode usar Visões Xamânicas, mas não é exatamente a mesma coisa do que você ter uma vantagem turno após turno. E por fim, é só deixar o meu apelo aqui que eu acho que esse efeito podia ir totalmente pro branco. É só você atrelar para criaturas que custam 3 ou menos de mana. Aracnogênesis.
Oh boy, curiosamente eu tenho essa cartinha aqui. Ela é uma instantânea de 3 manas, onde você cria X fichas de criatura aranha verdes 1/2 com alcance, onde X é o número de criaturas atacando você. E você previne todo o dano de combate que seria dado por criaturas não do tipo de aranha este turno. Que nem eu disse, eu tenho essa carta, né? Ela vem no deck do Ezuri, de 2015. Inclusive, é a única impressão dela. Que nem eu disse, é um tema comum dessas cartas caras, ter só uma printagem. Mas ela é muito boa e muito divertida, principalmente. Quando você tá vendo aquela board assim gigantesca, o seu oponente falando, ah, não, vou te matar, vou bater tudo em você. E você só pensa, nossa, mas agora é que eu acabo com ele mesmo. E é uma carta que, por conta disso tudo, eu acho muito válida de ser trazida de volta. Ela vai fortalecer esses decks verdes mais control, que deixa o mana aberto para interagir com o oponente. Ela vai fortalecer deck de ficha, que muitas vezes nem é só monogreen. E ela é uma carta muito mais flexível de ser conjurada por custar só 3 manas. Quando você compara principalmente com aquela dos Lankinions de Strixhaven, que custa 5 manas. É uma cartinha bem bacana que eu acho que muita gente ia gostar de brincar. Liquidar. E sinceramente isso aqui é mais sobre remoção no geral, mas eu escolhi liquidar pois a situação dessa carta tá insana por conta do Pauper até onde tudo me consta. Ela é uma instantânea de 4 manas, né? Não que você vá pagar esses manas, pois se você controla um pântano, você pode pagar 4 de vida em vez de pagar o custo dessa mágica. Você destrói a criatura alvo não preta, e ela não pode ser regenerada. E remoção no geral é uma coisa cara. Você tem cartas como Troféu do Assassino, Fenda Ciclônica, aquela Desfazer Angustiado, que são todas opções que você vai ver todos os youtubers lá fora falando, ah não, é um must have, é um auto include. Mas pra gente que tem uma certa quantidade limitada para gastar de dinheiro, é difícil ficar justificando essas cartas que custam 10, 20, 30 conto. E aí você pega o Liquidar, que era para ser uma das melhores remoções Mono Black, provavelmente é uma das melhores remoções Mono Black, e ela tá mais de R$60. Então, eu queria assim que a Wizards focasse em reimprimir essas coisas que são básicas pro gameplay. Eu não sei se isso deveria ser caro, talvez não, pois afinal de contas é algo que todo mundo precisa. Interagir com a board dos seus oponentes é vital para esse jogo. Enquanto ao Liquidar, igual eu disse, é simplesmente absurda a situação que ele chegou, sendo que ele, para preto, muitas vezes nem tem esse ponto negativo tanto, pois você vai ter um jeito de recuperar a vida que você pagou. Vontade de Acroma. Preparem-se, tem muita palavra-chave aqui. Pois por 4 manas a gente tem uma mágica instantânea que diz que, escolha um. Se você controla um comandante conforme conjura esta mágica, você pode escolher ambos. Inclusive essa parte do conforme é importante porque o seu oponente não faz diferença se ele remover o seu comandante com isso aqui na pilha. É conforme você estava conjurando, né? E ela diz que você pode escolher entre as criaturas que você controla ganham voar, vigilância e golpe duplo até o fim do turno, e as criaturas que você controla ganham vínculo com a vida, indestrutível e proteção contra todas as cores até o fim do turno. É uma carta muito boa, é o que eu chamaria inclusive como um orgulhoso dono de uma cópia de Vontade de Acroma de um Craterhoof branco, o Behemoth Craterópode, e eu acho muito interessante, é um motivo de eu querer que essa carta volte, que ela é um design legal, ela é um design inteligente, pois os modos não são automáticos necessariamente se você não controla o seu comandante. O modo defensivo oferta coisas, por exemplo, como vínculo com a vida, que te mantém no jogo, né? O que, de certa forma, é defensivo, mas permite que você tenha aquele respiro, conjurando isso em resposta a um ataque. Quase como uma neblina, assim, né? Ela meio que vai bloquear dano conforme você tiver criatura pra dar o Chump Block, que não vai ser Chump, pois elas são indestrutíveis. E o modo ofensivo simplesmente é insano, pois você vai ter, igual eu tinha falado antes, o Voar e Vigilância, que é muito bom, com o golpe duplo. E sobre não ser automático, ainda tem isso. Você tem, por exemplo, um deck com um monte de ficha 1/1, não é necessariamente tão bom você ter o golpe duplo assim. Às vezes compensa você escolher o Proteção contra todas as cores para garantir que a porrada vai acertar. Só cuidado, no entanto, se você for usar isso aqui num deck de encantamentos ou artefatos, né? Pois as auras / equipamentos vão cair se você der proteção contra a cor daquela carta. E por fim, melhores pedras de mana.
Talvez seja o tópico mais controverso de todos, mas acho que é algo que precisa ser dito. Não há motivo algum pra gente imprimir diamante em 2023 como se elas fossem cartas muito boas. Eu sei. Como sempre, jogue com as cartas que você preferir. Sejam elas pedras de mana de quaisquer custo. 2, 3, 4, tanto faz. Mas é simplesmente inegável que toda vez que entra um reprint de ciclo de diamantes, o ciclo dos sinetes podiam estar no lugar. Ou os talismãs, ou os ornatos. Deus do céu, quando que sequer foi a última vez que imprimiram os ornatos em grande quantidade? Teve alguma vez que isso aconteceu ou o ornato é só carta de Commander mesmo? Mas não, em vez disso a gente gasta slot de reprint com pedra de mana que entra virada e nem corrige cor. De novo, só pra ressaltar, jogue com o que você quiser. Eu mesmo já coloquei vários diamantes em decks do budgetório e decks meus, pois eles são baratos. Mas por favor, Wizards, reprint em 2023 cartas como as que eu falei. Reprint também Pedra Félula, Pedra de Mana de custo 3, que também estão mais caras, como Lanterna Cromática, Cursed Mirror e etc. Os diamantes são utilizáveis, mas eu acho que vai ser uma vitória muito maior para jogadores budget no geral, quando terrenos melhores e pedras de manas melhores para corrigir cor, para fazer o seu jogo funcionar, forem mais acessíveis. Pois eu sinto que a gente tem muito prejuízo na funcionalidade das bases de mana por conta de não ter tanto dinheiro para gastar assim. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, comentários, sugestões ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e um Feliz Natal e Ano Novo pra vocês, gente. Vocês são 10. Até mais!